Quem me tocou, alguém me tocou. Senti que uma força saía de mim. Quem me tocou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. E aí, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão bem? Graças a Deus, estou na paz também. Todo mundo passa por dificuldade, né? Mas em nome de Jesus, vamos em frente. Baixar a cabeça nunca. Sempre continuar em frente em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Bom dia, boa tarde, Pai amado. O Senhor está bem? Ô glória. Alegro o meu coração em saber que o Senhor está bem. Graças a Deus. Obrigado. Pai amado, eu quero agradecer pela dificuldade. Muito obrigado. Eu acho que quando o Senhor me formou, foi mesmo na dificuldade. Para eu aprender a suportar os momentos e os calores da vida. Bendito seja o teu nome. Obrigado pela vida também dos meus irmãos que estão passando por dificuldade e que o Senhor possa ajudá-los em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu estava notando, ontem foi o dia dos pais, né? Você sabe que o maior pai, o pai verdadeiro é o pai do céu, né? Você sabe disso, né? O maior pai, o pai verdadeiro é o pai do céu. É o nosso pai querido, é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, assim, o seu, nosso pai, ontem foi o dia dele. Louvado seja Deus. Eu pergunto a você, você tem dado orgulho a seu pai? Ao paizinho do céu? Ao paizão do céu? Ao nosso pai? Então, que você tire esse dia de ontem como reflexão. Né? Será que eu estou dando orgulho ao meu pai? Ou eu estou sendo um desastre na vida do meu pai? Amém? Louvado seja Deus. Ontem foi o dia dos pais. Mas eu não quero me apegar. Ontem teve a inspiração do Evangelho. Quando Jesus obrigou os discípulos ontem. Eu anotei até aqui. Está bem anotado aqui para a gente não esquecer o Evangelho de ontem. Quando Jesus obriga os discípulos a entrar na barca, né, obriga os discípulos a entrar na barca e ir ao outro lado da margem, né, ir ao outro lado da margem. Quanto o evangelho de ontem, sábado, domingo. E Jesus começa a caminhar sobre as águas, né? O evangelho de ontem, Jesus caminhando sobre as águas. Você pegar seu celular, vou colocar lá, a liturgia do dia de domingo, domingo dia 9, tá? Aí vai aparecer, Jesus caminhando sobre as águas. E os discípulos gritavam entre si. É um fantasma, porque assim, eles eram pescador, e pescador tem aquelas histórias de pescador, e por esse motivo eles gritaram, é um fantasma. Mas, e se apavoraram com a presença de ver Jesus caminhando sobre as águas, sobre o mar. Né? Eu quero abrir um parênteses sobre o mar. O que era o mar lá? Era uma lagoa grande, um lago grande, imenso, vamos dizer, um lago assim de 20 quilômetros, 30 quilômetros. Então se dava o nome de mar, mas não era um mar, era uma lagoa. Né? O mar de Jerusalém é uma coisa, e assim sucessivamente. Se a gente for procurar na história geográfica, a gente vai achar. E lá não tem mar, lá tem aquelas grandes lagoas grandes, aí se chama de mar. Mas para atravessar, às vezes, de um lado para o outro, havia essa dificuldade. Tinha que pegar uma barca para ir para outra cidade. Para ficar do outro lado, porque geralmente a cidade era beirando a água, né? Você sabe, onde tem água tem prosperidade, em nome de Jesus, amém? Mas vamos dar continuidade. Aí hoje a gente vem para o evangelho de hoje. O evangelho de hoje a gente vai ver, bem claro, hoje é esse dia 9, né? Hoje é o dia 9, ok? Deixa eu ver só no meu calendário para eu não falar bobagem, né? Hoje é dia... meu calendário está bem aqui na minha frente. E hoje, agosto, nós estamos justamente dia 10, segunda-feira. Hoje, nesse dia 10, a igreja celebra a vida de um santo, né? Não sei se você já ouviu falar, existe São Lourenço, um santo. Ele era um jovem, ele caminhava na época, foi 1250 anos depois de Jesus Cristo ter sido assassinado, e ele caminhava mais os apóstolos, e ele estava se formando, ele formou-se em diácono, ele já era diácono da igreja, porque ele andava com o bispo foi assassinado e ele assumiu o lugar da igreja. O bispo foi assassinado por quê, missionário? Por causa de dinheiro, né? Na época, o Valeriano, que era o imperador da época, junto com o prefeito, achava que a igreja tinha dinheiro, a igreja tinha prata, tinha ouro, né? E chegaram e mataram o bispo querendo o dinheiro da igreja, mas a igreja não tinha recurso financeiro. Que assim, eu já disse isso em outros vídeos, torno a repetir. A maior riqueza da igreja católica são os seus fiéis. A maior riqueza da igreja é o seu povo.
tá? A igreja não tem a igreja não tem patrimônio. O patrimônio da igreja é o povo. Não, missionário, mas tem igreja que tem isso, tem aquilo aí. Aquilo ali é apenas coisa transitória. Quando Jesus levar a igreja, o povo, você vai ver que tudo isso vai ficar. Então, a verdadeira obra de Deus é o povo. A verdadeira riqueza é o povo. Amém? Então vamos lá. Valeriano mandou matar, né? Valeriano mandou matar o diácono Estevão. Mas ele, antes dele mandar matar, ele fez uma proposta a Estevão. Fez assim: Estevão, é o seguinte, se você me der toda a riqueza que a igreja tem, todo o tesouro que a igreja tem, eu poupo a sua vida e a vida do povo. Dos ministros, dos auxiliares, eu poupo a vida de vocês. Veja, Valeriano fez essa proposta para o diácono Estevão, que tinha ficado tomando conta da matriz. E o bispo tinha sido assassinado pelo prefeito da cidade de Roma. A gente está falando em Roma. Roma era a perdição do mundo. Era Roma. Vou até abrir um parênteses aqui, eu volto para a história novamente. Você lembra que quando Jesus entrou em Jerusalém, o povo gritou Osanaí, Osanaá, né? Osanaí, Osanaá, quer dizer, Osanaí, Osanaá significa o libertador, veio nos libertar de Roma. Porque Roma era quem oprimia o povo. Roma é o Estado, né? Você pode ver, onde tem Estado, o Estado oprime o povo, com seus impostos. Mas por que o Estado oprime o povo? Porque o Estado tem os seus lobos do outro lado, ferozes, né? Que faz meio mundo de desvio, né? E o povo é quem tem que pagar. Mas fechando o parênteses, agora vamos voltar para a história de hoje. Então, São Lourenço, escutando a proposta de Valeriano, disse: não, sem nenhum problema, eu te entrego daqui a 3 dias toda a riqueza que a Igreja Católica tem. Eu te entrego daqui a 3 dias toda a riqueza que a Igreja Católica tem. E assim ele fez. Valeriano foi embora, né, o imperador, e ficou Estevão cá. Estevão começou a reunir a riqueza da igreja: concho, cego, aleijado, mendigo, andarilho. Ele saiu juntando, e a matriz era grande. Diz o provérbio que a quantidade de pessoas enfermas era tão grande dentro da igreja que o cheiro vinha muito forte. Porque assim, se você pegar, eu já tive a graças a Deus, de andar com meus irmãos andarilho, 6 meses sem tomar um banho. Imagina o cheiro que está essa pessoa. Porque nós cheiramos, só Deus tem misericórdia. Eu já tive a graça de andar com andarilho. E eu andei somente poucos quilômetros, parei o carro, eu dei uma carona a 2, mandei eles tomar banho, porque senão não tinha condição de suportar o cheiro dele dentro do carro. Agora imagina uma matriz grande, que cabia 3.000, 4.000 pessoas, superlotada, de ferido, concho, aleijado, mendigo, andarilho. Imagina, só a classe mais pobre dos pobres. Pobre, porque tem gente pobre, e tem gente mais pobre ainda. E nisso se completou os 3 dias. Nisso, Valeriano mandou a mensagem que estava chegando para levar. Ele trouxe grandes carruagens, trouxe grandes carros para levar o tesouro da igreja. Quando ele chega na frente da igreja, Estevão está paralisado na frente da igreja, esperando ele. E ele pergunta a Estevão: você pode pegar a vida do mártir de hoje, Santo Estevão, você pode chegar e no YouTube dizer assim: me conte a vida do mártir Estevão, hoje, dia 10. Aí quando você bater no Google, o Google vai abrir essa história que eu estou contando para você. E hoje, graças a Deus, o celular é uma bênção de Deus na minha vida, na vida de quem usa ele com sabedoria. O meio social, os meios sociais que existem, quem usa com sabedoria, você pode ter certeza, é uma dádiva de Deus. Então vamos lá. Nisso, Valeriano pergunta a Estevão: cadê? Onde é que está a riqueza da igreja? Onde é que está a prata, o ouro? Estevão disse: está aqui dentro. E quando Estevão abre as portas da igreja, diz que aquele mau cheiro insuportável tomou conta de todo exército que veio para levar o tesouro. Diz o texto do livro, relatando a história, que na hora Valeriano, ele ficou tão transtornado que ele desfigurou.
Aí você sabe que tem pessoas que eles são assim, né? Por qualquer coisa, ou porque ele quer o bem dele, ou ele quer o seu prazer, ele fica tão transtornado e ele muda de figura. E foi isso que aconteceu com o Valeriano. Você sabe o que o Valeriano fez? Ele ficou tão transtornado que ele mandou matar Estevão. Mas ele não mandou matar assim, pegar e cortar o pescoço, não. Ele mandou fazer uma fogueira em praça pública. Por isso que às vezes eu digo para você, quem foi que morreu na sua igreja pelo evangelho? Pelos pobres. Depois você pesquisa na sua igreja que você está. Pessoas que deram a vida na minha igreja e foram assassinados. Os mártires da minha igreja. E na católica já que é assim, de mártir. Eu digo constantemente, os alicerces formados da igreja católica é o sangue e a vida dos mártires. Pessoas que deram a vida pelo evangelho. Esteve será que a riqueza da igreja é o povo, é isso aqui, ó. Aí eu agora abro outro parênteses para te falar. Anteriormente, lá atrás, eu falava que quando você vê um padre andando de BMW, você vê um padre dizendo que tem meu avião, você vendo seja quem quer dizer, um missionário, eu tenho um avião, tem alguma coisa errada na administração da fé desse camarada. Ele não administra para Jesus. Porque quem administra para Jesus, na vida dele só tem somente os pobres para ele ajudar. Ele vai trabalhar. Se Deus deu a você, a mim, a graça da riqueza de seja lá de que bem for, é para você ajudar. Deu uma camisa a mais, eu ganhei 10 camisas. Meu irmão, ele fez um exame para emagrecer, me deu 10 camisas. Se você viu sempre uma camisinha nova, ele que me deu. Ele me deu, toma, irmão, 10 camisas para tu. Então, é para isso que nós servimos, entendesse? Para tomar conta um dos outros. E Valeriano, tanto ódio que ficou do irmão, né? Que tem pessoas quando ele tem ódio do irmão e de cada atrocidade com o irmão, porque ele está com ódio, né? Foi assim que Valeriano fez. Foi assim que ele fez. Ele foi e mandou fazer essa fogueira, preparou uma greia bem grande, aquela greia de assar, aquela tela de assar peixe. Não tem aquela greia de assar peixe, essa carne? Ele mandou botar Estevão, ele mandou botar São Lourenço aberto, com os braços e as mãos abertas, e botou em cima da greia para assar. E os Caifás, e ele assistindo, e Valeriano assistindo. O diácono Lourenço sendo assado no fogo. Mas tinha um pequeno detalhe, bem pequenininho. Mas quanto o fogo aumentava, ele não gritava de dor, ele só orava. Quem me tocou, alguém me tocou, senti que uma força saía de mim. Quem me tocou. Chegou um determinado dia lá, o Valeriano lá, transtornado. Porque quem odeia o irmão fica transtornado. Transtornado. Aí o diácono olhou para ele, São Lourenço, e fez assim: manda virar, que o lado de baixo já passado. Será que eu teria essa coragem, por causa do reino, em nome de Jesus, eu dizer para o outro assim: se quiser me matar, pode me matar, mas eu não vou renunciar a Jesus. Se quiser inventar qualquer calúnia contra mim, pode inventar, mas eu não vou renunciar ao meu Jesus. Eu não vou, porque quem tocou em mim foi ele. Amém? Então, que essa história de hoje, do diácono São Lourenço, está no evangelho de hoje, está na leitura de hoje, está a igreja contando a história desse mar que incentiva a minha vida e a tua vida. Não importa o que você esteja passando, não renuncie a Jesus, não. Renuncie, não. Você é fraco mesmo, nós somos fracos mesmo, mas não vamos renunciar a Jesus. Deixa quem quiser fazer qualquer tipo de atrocidade contra você, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Jesus está voltando e ele vai resolver tudo isso. Ah, missionário, mas tem coisas que é tão terrível de escutar, eu sei, eu te entendo. Mas segura na mão de Deus. Silencia. Foi assim que Lourenço venceu, com silêncio. O algoz dizendo todo tipo de atrocidade com ele. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, e ele calado. Silêncio, irmão,
e a oração rompe qualquer barreira. Eu quero deixar essa mensagem para você nesse dia 10 de hoje. 10 de segunda-feira do ano 2006, que nunca mais vai existir esse dia 10 de agosto de 2026. Isso é único. Suporte com paciência as atrocidades que o seu irmão faz com você. Eu mesmo, graças a Deus, eu tenho sorte, que é um atrás do outro. É cada atrocidade maior do que a outra. E graças a Deus que Deus não deixa eu guardar ódio nem rancor no meu coração. Faço mesmo. Porque se você guardar ódio e rancor do seu irmão, porque ele humilha, ele faz coisa desagradável, ele não pensa no que ele está falando, no que ele está querendo fazer com você. Mas olha, continue orando por ele, por eles, vai dar tudo certo. Ó Virgem Santíssima, não permitai que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de viver nem de morrer, que a Virgem Santíssima de mim valei, meu Virgem Santíssima. Não baixe a cabeça, vá em frente. Se existir alguma perseguição satânica tentando atrapalhar a sua caminhada, silencie e ore. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que esse demônio seja expulso para bem longe de mim, da minha família, da minha casa, dos meus irmãos, do meu trabalho, da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Ora, vamos fazer a oração do exorcismo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus te abençoe, tá? Eu lembro a história de um monge, só para a gente encerrar. Um monge muito querido na cidade, a filha do prefeito disse que estava grávida do monge. A cidade todinha se rebelou contra o monge. Jogou pedra nele. A menina teve um menino, o prefeito disse, aqui eu não quero. Levou lá, chegou na igreja e deixou lá. O monge começou a criar o menino. Moral da história. Como o menino foi crescendo, a filha do prefeito caiu em depressão e chegou para o pai e disse, pai, o menino não é do monge, não. Eu levantei esse falso contra aquele homem. Esse menino é filho do seu inimigo lá, do outro candidato a prefeito. E por que você fez isso com aquele homem de Deus? Eu queria esconder o meu crime, aí acusei ele e joguei todo tipo de calúnia em cima dele. Aí o prefeito foi lá, chegou na igreja, na casa paroquial, bateu, vamos lá ver um menininho. O prefeito agarrou o menininho. Lá veio um monge, olhou para o prefeito e disse, nadinha. Aí o prefeito disse para o monge, mas você sendo acusado de uma coisa que você não deve. E por que você não se defendeu? Ele fez, mas eu me defendi. Você falou o quê? Nadinha. O silêncio vale mais do que as palavras. Então eu quero dizer para você, continue em oração em silêncio, que você vai vencer em nome de Jesus, tá bom? E se Deus permitir, amanhã tem mais. Se Ele permitir, amanhã a gente tá junto de novo. Eu pego outra camisa linda que eu ganhei e boto para você ver, em nome de Jesus. Ganhei 10 camisas, oh, glória. Bom demais, né? O irmão, ele quer emagrecer. Ele olhou para mim e disse que eu sou gordinho. E a roupa dele dava em mim. Só, irmão, eu tenho 10 camisas novinhas em casa, que eu vou emagrecer agora que eu vou tomar a injeção. Se eu quero as camisas, eu digo, eu quero, meu irmão. Me dê, porque eu vou fazer uns programas aí no YouTube. Pelo menos todo dia eu boto uma camisinha nova. O meus irmãos veem uma camisinha nova em nome de Jesus. Amém? Lembre-se, meu irmão. O silêncio vale mais do que as palavras. Vamos orar e vamos em frente, em nome de Jesus. Amém? Oh, glória. Hoje, graças a Deus, o tempo voou. Mas é assim mesmo. Tinha tanta coisa para a gente conversar, mas amanhã tem mais. Que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembre-se, quem me tocou